Está no ar pela TV Aberta São Paulo o programa Falando Nisso. A gripe suína H1N1 é uma doença respiratória originada em porcos, causada pelo vírus influenza tipo A. A mídia tem tratado muito desse assunto e o melhor a fazer a respeito é informar-se. Falando nisso, está hoje aqui com a gente o médico infectologista Dr. Jean Gorenstein. Tudo bom? Tudo bem, e você? É um prazer tê-lo aqui com a gente para poder tirar algumas dúvidas do nosso público a respeito da gripe suína. Prazer é tudo nosso. Doutor, para começar a nossa entrevista, quais são as semelhanças e as diferenças da gripe suína a uma gripe comum? Clinicamente não existe diferença entre as duas apresentações clínicas. A gripe comum, assim como a gripe suína, levam a dores no corpo, dores articulares, importante comprometimento do estado geral e o que mais nos preocupa nas duas infecções é o comprometimento pulmonar, levando a alterações respiratórias, desconfortos respiratórios. O que, na verdade, chama muito a atenção é o grau de gravidade que ela pode acometer alguns grupos específicos. Na gripe sazonal, o que nós observamos que os extremos de idades estariam comprometidos, ou seja, ou crianças com baixo peso, crianças desnutridas ou crianças de baixa idade, ou seja, ainda na primeira infância, e os idosos. Em contrapartida, na gripe suína, nós temos um impacto de risco maior em alguns grupos, por exemplo, adultos jovens e especificamente grávidas, que essa é uma das grandes preocupações que nós temos em termos de impacto de doença. Como que uma pessoa pode rapidamente, se é que isso é possível, diferenciar se tem sintomas, se tem um sintoma, se é da gripe suína ou é da gripe comum? No início da epidemia, assim que a comunidade médica foi apresentada ao vírus H1N1, nós tínhamos um dado muito interessante, que eram aquelas pessoas que haviam estado em determinadas regiões, por exemplo, o México, Estados Unidos ou Canadá, e que lá haveriam eventuais vírus circulantes, e aí esse indivíduo, se iniciado algum sintoma, seja porque ele viajou ou porque teve contato com alguém que viajou e iniciou esses sintomas, ele era tido como paciente suspeito. Hoje a nossa realidade é outra, porque nós temos o vírus H1N1 circulante na comunidade. Quer dizer, seja num banco, seja num transporte coletivo. Então, essa questão epidemiológica que nós chamamos desse histórico cai por terra. Então, clinicamente, e sem o aspecto de história, é muito difícil nós conseguirmos diferenciar. A única forma que nós o fazemos é através de um exame chamado reação de cadeia polimerase, que identifica o vírus na secreção nasal e na própria garganta. Ele demanda um determinado tempo, aproximadamente 72 a 96 horas para nós obtermos o resultado, mas é ele que consegue sim definir se é uma gripe sazonal ou se é a gripe suína. Em que momento a pessoa que tem os sintomas, ela passa por esse exame? Na verdade, nós temos uma limitação muito grande na realização desse exame, até porque existe uma indicação muito precisa para fazê-lo. Nós deixamos hoje para pacientes graves ou para pacientes que estejam em determinação de internação. Aqueles pacientes ambulatoriais que nós chamamos, mesmo que possam ter apresentação clínica, isso aí é uma normativa, inclusive de toda a comunidade médica, não são feitos, porque nós temos uma limitação de número de kits, o custo é extremamente alto e não daria para que fizéssemos, porque hoje, pelo número de vírus circulantes que nós temos, se todas as pessoas forem se expor, seguramente vão faltar kits para aqueles que realmente o necessitem. Então, nós deixamos só para pacientes moderados a graves no ponto de vista da apresentação clínica. Acho que o mais importante é que a gente entenda a origem, né, e o porquê essa gripe, esse surto tem ocorrido e ocorreu esse ano agora. O que houve para a gripe que vem dos porcos, né? Ela ultrapassou uma barreira e chegou aos seres humanos. Como que se deu esse processo? Na verdade, a gente tem que lembrar que nós vivemos no ano ou no século dos vírus.
Então é o vírus do HIV, é o vírus da hepatite, é o vírus do HPV, que é o condiloma, e é o vírus da influenza, também faz parte desse contexto. Nós, inclusive, chamamos esses vírus de emergentes, é que eles surgem em epidemias, e reemergentes, eles voltam a reaparecer em algum determinado momento da sua evolução. Então, só para se ter uma ideia, a estrutura desse vírus do H1N1 é muito semelhante ao vírus que causou uma grande pandemia, que seria a gripe espanhola em 1918 e que levou a 40 milhões de mortes. Quer dizer, o impacto desse novo vírus numa população desprotegida, sem anticorpos, era extremamente alta. A partir do momento que nós fomos apresentados a esse vírus, a nossa preocupação foi que hoje nós temos uma realidade diferente, que a proximidade dos continentes por poucas horas de transporte aéreo facilmente promoveria essa dissipação viral e, com isso, agravaria os riscos de contaminação de todo o mundo, como era uma das previsões iniciais, que felizmente não aconteceu. Então, baseado nesse aspecto, algumas coisas foram estudadas do vírus. Primeiro, por que eles surgiram? Então, nós vimos que existe uma linha muito limítrofe entre o vírus aviário, o vírus humano e vírus suíno. E eles, por algum motivo ou por contaminação, muitas vezes contígua, o vírus aviário no porco mais o vírus humano no porco, fazem essa troca de material genético e surge um vírus novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a partir disso, o porco passa um material genético diferente, com um vírus novo e modificado, e que atinge o ser humano e se adapta muito bem a ele. A partir desse momento, houve uma adaptação também do vírus para ser transmitido de pessoa a pessoa, diferente do que aconteceu com a gripe aviária, que tinha contaminação da ave para o ser humano exclusivamente, e não de ser humano para ser humano. Então, assim houve a adaptação desse vírus e hoje facilmente ele é dissipado para toda a população. Então, portanto, a ocorrência desse novo vírus surgiu por troca de materiais genéticos que sofreram não só a barreira do porco para o homem, mas muito possivelmente da ave para o porco, do porco para a ave. Exatamente igual o que aconteceu na epidemia de 1918. Tem algum local onde esse processo aconteceu e que se sabe não? O primeiro, no caso agora da gripe suína, houve um povoado de La Glória, aqui no México, em que foi detectado o primeiro caso. Agora, existe muita semelhança entre o povoado de La Glória e um dos grandes celeiros fomentadores de vírus, que é a região da Ásia. A Ásia foi responsável pela gripe suína, foi responsável por várias epidemias de Hong Kong, que aconteceram a partir de 1968. Por que lá acaba-se tendo algumas características muito semelhantes àquilo que se observou no México? Porque são áreas pobres, áreas rurais, áreas nas quais vários animais convivem facilmente com o ser humano. E o pior de tudo, nós temos aves migratórias que muitas vezes aterrissam nesses pequenos galinheiros e interagem com essas galinhas, por exemplo. Então, aves migratórias vêm de longe, elas pousam, se utilizam da água, defecam, deixam secreções que muitas vezes estão contaminadas e facilmente se dissipam. Então, a característica de La Glória, que foi o primeiro caso, com a região da Ásia, é muito parecida, facilitando, portanto, essa troca de material genético. Vamos fazer a última pergunta antes da gente terminar o primeiro bloco. Desde que ela apareceu, ela já se espalhou a gripe por 160 países. Esse contágio, então, pelo que você já falou, né, que hoje a gente tem, as regiões estão mais próximas pela tecnologia mesmo dos aviões, tecnologia aérea. Então, esse tipo de contágio, da forma como se deu, é inédito, não é? Pela maneira como ele se dissipou tão rápido, vindo do México, vindo da Ásia, pelo mundo todo. Na verdade, nós imaginávamos que esse impacto fosse muito maior, exatamente por essa facilitação e proximidade. E mais, imaginando que é um vírus novo, material genético novo,
os seres humanos, de forma geral, não tinham sido apresentados. O sistema imunológico do ser humano não havia sido apresentado a ele. Se não foi apresentado, ele não desenvolve anticorpo. Então, ele não está imunizado contra esse vírus. Se ele não está imunizado, o tipo de impacto seria muito grande. Então, a nossa preocupação é que isso acontecesse de forma muito mais rápida do que aconteceu em 1918 e que, felizmente, não foi dessa maneira. Muito pelo contrário. Foi um vírus, em 90% dos casos, extremamente brando, dando quadros gripais frustros, dores no corpo, quadros respiratórios, mas não tão exuberantes. Isso 90% dos casos no mundo, não é só país, é só o Brasil. E houve, sim, uma dissipação muito menor do que se imaginou. Quer dizer, o número de casos que se imaginou em todo o mundo no curto período de tempo foi infinitamente menor do que aquilo que nós imaginávamos. Só para se ter uma ideia, quando esse vírus foi identificado na Califórnia, agora em abril, num laboratório da Califórnia, mas esse vírus era um vírus que foi retirado de materiais de secreção de pacientes mexicanos, o que se identificou que a característica desse material genético, desse vírus em específico, era capaz de promover, como eu disse, uma dissipação bastante mais ampla, com impacto bastante, e não foi isso que aconteceu, porque até apresentar-se nós tínhamos apenas 500 casos. Quer dizer, de dezembro a abril. Então, se ele tivesse o impacto que nós acreditávamos que ele tivesse, nós imaginávamos que o número já de comprometimento teria sido muito maior, e não foi isso que felizmente aconteceu. Doutor Jean, então, para continuar a nossa conversa, todo mundo vê muita gente na rua, né, que está usando a tal da máscara. A máscara, a gente sabe, deve ser trocada a cada 2 horas e usada o tempo todo para quem tiver com sintomas ou quem contraiu a doença. De que modo a máscara ela impede que o vírus se espalhe? Na verdade, a contaminação vai sempre ocorrer através de secreção, seja de saliva, perdigotos, que a gente chama, que à medida que a gente vai falando, vão gotejando pequenas gotículas de saliva que nós chamamos de perdigoto. Então, essa é a forma de contato, de contágio e de contaminação interpessoal. Basicamente, isso que basta acontecer, ou através do contato interpessoal. Quer dizer, tosse, coça-se o nariz por algum motivo e imediatamente alguém vai lá e dá um aperto de mão em alguém. Quer dizer, naqueles poucos segundos, essa é uma forma de dispersão eventual de vírus, que aquela pessoa que recebeu o comprimento numa mão com a presença de vírus que nós chamamos viáveis, se colocar a mão em olhos, nariz e boca, teriam a chance... Em alguma mucosa do corpo, a mucosa, quer dizer, que no caso seria exatamente essa. Então, teria a chance de contaminar-se. Então, essa é a forma, realmente, de contaminação, uma vez que o vírus, ele para se tornar viável, para que ele possa perpetuar, ele depende de uma célula que está sempre dentro das mucosas. Então, geralmente, a mucosa respiratória, no qual ele é um hospedeiro, digamos assim. Fora disso, ele não fica. Então, quer dizer, não adianta eu pegar e limpar a minha mão aqui, alguns segundos depois o vírus, como ele depende dessa célula, ele não é viável. Então, a higienização das mãos com álcool gel tem essa finalidade. O uso da máscara tem a finalidade de não se dissipar eventualmente vírus. Só que as pessoas usam de forma totalmente incorreta. Primeiro, que muitas das pessoas não têm a indicação de estarem usando a máscara. Segundo, muitas as colocam aqui embaixo, deixando o nariz exposto. Quer dizer, em termos de proteção, ela é totalmente inexistente. E outras, você comentou realmente de forma muito correta, o tempo de durabilidade da máscara. As pessoas usam o dia inteiro a mesma máscara. Agora imagine o número de gotejamentos, de secreção normal e falando. O que vai acontecer? A eficácia dessa máscara acaba se tornando inexistente. Então, nós orientamos as pessoas. Primeiro, não adianta o uso da máscara para aqueles que não têm sintomas. A gente orienta com que as pessoas evitem ambientes aglomerados. Então, as pessoas não foram na escola, por exemplo, semana passada, mas foram no shopping, foram no Dia dos Pais nos restaurantes, se aglomeraram. Quer dizer, as pessoas não entenderam que a questão não é não ir na escola. A questão é não se aglomerem.
Então as perguntas são o seguinte: mas como que eu vou deixar de pegar o ônibus para ir sair trabalhar, por exemplo? Uhum. Então a gente sempre pede, porque existem alguns períodos de pico. Uhum. O pico do horário do ônibus, o pico, seja na ida, seja na volta, todo mundo sai junto. Então, será que não é possível sair um pouquinho mais cedo, pegar o ônibus anterior? Será que isso não ajudaria que o ônibus fosse mais vazio? Para que as pessoas, felizmente o tempo se estabilizou, nós tivemos um inverno muito atípico, além de vigoroso, foi chuvoso. Então as pessoas mantinham as janelas absolutamente vedadas. E com isso a circulação do vírus foi muito maior e o impacto do que nós tivemos de contaminação também foi muito grande. Então a gente fala, outras coisas são muito mais importantes do que o uso da máscara. A máscara, sim, vai ser usada para aquelas pessoas que tenham sintomas efetivamente instalados, que sejam diagnosticadas ou suspeitas de serem comprometidas. As demais sequer deveriam usá-las. Vou fazer agora 2 perguntas muito pontuais sobre esse assunto. Para quem tiver com alguma suspeita, o que deve fazer, e para quem tiver com a gripe mesmo, como deve tratá-la? Na verdade, hoje o que nós observamos é que o número de pessoas que vão ao hospital procurar auxílio é algo jamais visto anteriormente. Quer dizer, alguém tosse, vai para o hospital. Alguém está tendo corrimento nasal, vai para o hospital. Então e muito é até importante. Perigoso, né? Porque Aí tem que contato lá. Porque essa é a grande importância. Ou as pessoas tomam consciência de que a gripe suína tem algumas características, assim como a gripe sazonal comum, tem algumas apresentações. Dores no corpo, dores articulares, febre alta acima de 38,5, sintomas respiratórios, tosse. Então, de ocorrência abrupta. Então a gente vê pessoas que vão no hospital, há quanto tempo o senhor está com o nariz entupido? Ah, eu estou há 15 dias e eu acho que eu estou com a suína. Quer dizer, se ela não estiver, ela pode vir a estar, ou se contaminar, uma vez que os prazos de espera para atendimento, felizmente essa semana tem diminuído, mas até então, semana passada, nós tínhamos 3 horas, 4 horas de espera nos melhores hospitais privados de São Paulo. Então é muito importante as pessoas entenderem que é exatamente ali que a circulação de vírus vai ser muito maior. Então as pessoas têm que ter consciência. Quem vai procurar um atendimento médico são aquelas pessoas que tenham alguns sintomas mais abruptos, com comprometimento do estado geral e que devem estar indo para procurar assistência. A assistência, à medida que o médico define que essa pessoa é um caso suspeito, imediatamente são iniciadas algumas condutas, não só a hidratação, como suporte ventilatório se necessário, e a introdução, entre outras coisas, do oseltamivir, que é o Tamiflu. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de prescrever o Tamiflu sem pedir aquele PCR, o suave nasal, e sem que a pessoa precise obrigatoriamente permanecer internada. Isso ajudou muito com que nós conseguíssemos diminuir as estatísticas de portadores e, com isso, disseminadores de vírus eventualmente. A gente tem muita informação circulando na mídia, né? E tem uma informação muito interessante, que a gripe comum, ela mata muito mais do que a gripe causada pelo vírus H1N1. Como funciona? Fala um pouco pra gente. A mídia trabalha muitas vezes alertando a população, a intenção nossa é essa. Só que muitas vezes também ela causa uma espécie de pânico. Então, como trabalhar, você como médico pode nos dizer um pouco sobre isso? Como trabalhar com uma questão tão delicada como essa, informando e não alarmando as pessoas para que isso não se torne um estado de pânico? Claro. A primeira questão, esse pânico, eu vou puxar a meia-culpa para a comunidade médica. Quando, no final de abril, houve uma exposição pela Organização Mundial de Saúde desse novo vírus, a própria comunidade médica disse, opa, estamos preocupadíssimos. Vamos nos acalmar, mas estamos muito preocupados. Claro que isso transpareceu para os órgãos de imprensa, que acabavam, então, tentando se conter, mas seguramente
acabavam disseminando essa nossa preocupação e estimulando com que as pessoas fossem também fiscalizadoras de, eventualmente, alguém com sintoma que tivesse viajado e que pudesse, sim, vir a ser um eventual risco para a comunidade. Então, de certa forma, a comunidade médica tem participação nesse alvoroço todo que a mídia teve. Claro que à medida que os meses foram passando, nós conhecemos melhor a epidemia. Conhecemos não só porque os Estados Unidos deu seus relatos, a Europa deu seus relatos, mas porque nós vivenciamos esses relatos. Quais foram os nossos pacientes e quantos dos nossos pacientes evoluíram mal? Então hoje nós temos cerca de 400 mortes em toda a epidemia aqui no Brasil. Quer dizer, muito menos do que em 2 meses de gripe sazonal. Então, mostrando que o impacto do vírus H1N1 foi muito menor. Isso nos deixou mais tranquilos. Então é muito importante que as pessoas tomem consciência que é um quadro gripal muito menos grave em 90% dos casos, porque a gente frisa muito, mais uma grávida morreu, mais um jovem morreu. Mas quantos foram aqueles que tiveram seu diagnóstico estabelecido e que evoluíram muito bem e que mais puderam não só serem tratados, terem voltado à sua atividade convencional e laboriosa e que, mostrando que a maioria dos casos não tem o potencial de gravidade. É que, óbvio, nós nos preocupamos com os casos graves. E é isso que hoje a mídia ainda continua reforçando. Então é muito importante nós lembrarmos que nós não podemos baixar a guarda, temos que ser extremamente vigilantes, a comunidade tem um papel muito importante, a mídia tem um papel também muito importante de informação, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que ter muito mais do que isso, que é responsabilidade. Então a responsabilidade do indivíduo que começa com tosse e febre, bom, hoje eu não vou trabalhar, eu vou estar procurando assistência, até porque eu não quero colocar outras pessoas em risco. Só para a gente fechar o nosso assunto aqui, vou destacar um dado do Ministério da Saúde. Entre junho e julho deste ano, a gripe suína causou 33 mortes. Aqui a gente já viu que o nosso médico disse que hoje estamos mais ou menos... cerca de 400 a 450 casos de mortes no Brasil inteiro desde o início da epidemia. Mas enfim, então em junho e julho deste ano a gripe suína causou 33 mortes, enquanto a gripe comum, no mesmo período do ano passado, fez 4.500 vítimas fatais. Então, essa diferença, né? O grupo de risco, a gente sabe que são as crianças, os idosos, as gestantes e os adultos mais jovens. Por que essa característica do vírus? Existe um motivo? Na verdade, grupo de risco somos todos nós, né? Todos nós que nos aglomeramos, que nos socializamos, temos risco de nos contaminar. Só que nós temos o grupo de risco potencial de gravidade. Quer dizer, são grupos de pessoas que tendem a evoluir de forma mais grave do que outros. O que a gente percebeu, que conforme eu havia dito, diferentemente do que a gente vê na gripe comum, que nós tínhamos os extremos de idade, aqui nós temos pacientes mais jovens, porque a resposta inflamatória que o vírus propõe é muito grande. Eu tenho uma quantidade de vírus circulante, que a gente chama de viremia, muito alta. E eu tenho como resposta inflamatória a esse vírus uma exuberância muito maior do que nós observamos, por exemplo, em outros vírus, inclusive o vírus sazonal. E como ele tem uma predileção pelo pulmão, que é uma característica também individual desse vírus, os comprometimentos respiratórios também passam a ser mais severos. Vão ser severos, portanto, naqueles pacientes que têm doenças cardíacas prévias, hipertensão arterial, os diabéticos, aqueles que têm doenças pulmonares, então asmáticos, bronquíticos. Então essas pessoas por si só são de risco aumentado de terem formas graves. A mulher grávida ela tem algumas características, tanto no ponto de vista imunológico, quanto no ponto de vista físico. Quando a gente fala no ponto de vista físico, nós estamos pensando que à medida que a gestação se prolonga, principalmente no final do segundo trimestre e o próprio terceiro trimestre, a barriga bastante avantajada, ela por si só, fisiologicamente, comprime os pulmões. Quer dizer, o pulmão perde a sua capacidade de expansibilidade plena. Então essa é uma das características anatômicas. Agora imagine se eu, em cima de um pulmão já comprometido, tiver um processo infeccioso.
Tendo um processo infeccioso aí, essa troca de gases do oxigênio, do monóxido de carbono, do dióxido de carbono, acaba estando comprometida e por isso essa gravidade. Por outro lado, a mulher, ela já tem nessa fase, a gestante, ela tem uma baixa resposta imunológica. Isso porque, como ela tem um concepto, ela tem um corpo estranho, ela tenderia a produzir anticorpos contra ele se ela não tivesse essa imunização mais lentificada. Agora, frente aos agentes agressivos, agressores, enfim, outros patógenos, que aí se inclui o próprio vírus da influenza, ela também tem uma lentificação. Ou seja, ela faz uma quantidade de vírus, a viremia, muito maior do que a população de forma geral. Pegando um gancho nessa sua resposta, o que acontece por um caso ser fatal? Em poucas palavras, para a gente saber. A maioria dos casos fatais ocorreram comprometimento pulmonar exuberante. Esses comprometimentos inflamatórios pulmonares levam a hemorragias, que a gente chama alveolares. Só para se ter uma ideia, o pulmão é formado por vários cachos de uva. E cada um dos cachos de uva nós chamamos de alvéolo. É exatamente no alvéolo que ocorre a troca gasosa. E as hemorragias, os sangramentos, vão acontecer dentro do alvéolo. Ou seja, não só ele perde sangue, como ao mesmo tempo dificulta a troca e o oxigênio cai substancialmente, levando então esses pacientes ao óbito. Bom, aqui a nossa intenção no Falando Nisso de trazer o Dr. Jean aqui exatamente sanar as dúvidas da população, do nosso público. E para terminar a nossa entrevista, Dr. Jean, gostaria de pedir para o senhor falar diretamente para o nosso público e dizer um pouco sobre a prevenção que as pessoas devem fazer, como que elas devem se alarmar diante de alguns sintomas, enfim, esclarecer aí um pouco para os nossos telespectadores. Eu acho que a primeira coisa que me deixou muito feliz no meio dessa epidemia toda é o fato das pessoas aprenderem um hábito que já havia sido esquecido, que é lavar as mãos, que é higienizar as mãos. Hoje a gente tem a possibilidade do álcool gel, que se mostrou até mais superior do que água e sabão, mas água e sabão, a velha água e sabão, é fundamental que as pessoas procurem, então, estarem se utilizando antes das refeições, procurem, à medida, ao longo do dia, usarem isso como um hábito e terem, sim, na sua mesa, no seu gabinete, terem um frasquinho de álcool gel, que é sempre bom para que não só para vírus como o da gripe suína, mas bactérias, outros agentes que eventualmente poderiam trazer doenças. Outro aspecto é evitarem as aglomerações. Então, evitem sim manterem ambientes fechados, aglomerados, procurem, como eu havia dito no bloco anterior, escolherem horários, inclusive para o próprio transporte coletivo, em que menos pessoas estejam presentes, mantenham as janelas abertas, nem que sejam frestas de janela, para aquele ar sim ser renovado e com isso podendo evitar essa dissipação de vírus. E outro aspecto que é muito importante, que as pessoas tenham consciência comunitária. Que as pessoas entendam que se elas estiverem gripadas, se elas estiverem doentes, evitem saírem de casa e colocarem outras pessoas em risco. Na presença de sintomas como eu disse, febre alta, medida acima de 38,5, dores no corpo, dores articulares, dores de cabeça, tosse e desconforto respiratório. E quando eu digo desconforto respiratório, eu não estou pensando francamente uma falta de ar, porque qualquer um faz diagnóstico, até o porteiro do hospital. Mas sentiu que está tendo desconforto. É muito comum o paciente virar com a gripe suína e falar: doutor, eu encho o peito e sinto que falta ar. Parece que o pulmão não expande da forma que deveria ser expandido. Então, você que tem esse tipo de apresentação clínica, aí sim, procure um atendimento médico. Dr. Jean, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E próximas vezes vamos trazer o senhor novamente para falar mais um pouco sobre saúde, o senhor que é clínico geral e infectologista. Exato. Tá joia, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. O Falando Nisso vai ficando por aqui e a gente volta na semana que vem. Até lá.